O Rafael Guanais decidiu ficar no Mirassol, não aceitou a proposta do Botafogo, e eu estou aqui para falar um pouco sobre isso, da minha opinião sobre a decisão do treinador da equipe paulista, falar como isso pode implicar na carreira dele, como é que fica o Botafogo, vou dar uma repercutida nesse assunto. Primeiramente, explicar por que, que eu não estou no meu cenário habitual, né? Não estou em casa, fim de semana, vim tirar um tempinho de folga na casa dos meus pais, e não trouxe câmera, não trouxe o microfone que eu tenho esse aqui, tô gravando com o celular, enfim. Então, é por isso que eu não tô no meu cenário habitual, e é por isso também que talvez eu não consiga colocar campinho, colocar esse tipo de coisa, porque eu tô fazendo esse vídeo mais para comentar, então vai ser um vídeo um pouco menos trabalhado na edição. Mas o que saiu ontem, se não me engano, informação do PVC no UOL, é que o Rafael Guanais recusou a proposta do Botafogo, que prometia pagar 3 vezes mais do que paga o Mirassol, vai ficar na equipe paulista, inclusive já até pediu a contratação do atacante Natan, do Novo Horizontino, né? O Mirassol está passando por um processo de reformulação no elenco, o Danielzinho foi para São Paulo, alguns outros jogadores como Chico Kim não vai ter o contrato renovado, o Chico da Costa vai voltar para o Cerro Porteño, né? O contrato era somente de empréstimo, então esses jogadores estão indo embora, e aí o Guanais ele vai tanto comandar o time na sua primeira Libertadores, como ele também vai comandar esse processo de reformulação do elenco. E eu acho que, assim, vindo para o tema central do vídeo, né, que é a decisão do Guanais, eu acho que ele está correto em ficar no Mirassol, porque, primeiro, ele vai comandar essa reformulação, então ele vai ter controle total sobre o elenco, e ele vai estar num ambiente de trabalho que é muito melhor para ele do que trabalhar com o John Texton, que é uma pessoa extremamente volátil, né? A gente vê que a administração do Botafogo, por mais que o Textor salvou o Botafogo da falência, o Textor deu os dois maiores títulos da história do Botafogo, né? Que é o Brasileiro de Pontos Corridos e a Copa Libertadores. O Textor fez o time brigar de novo, botou dinheiro e tal, mas ele tem todos os arquétipos do cartola brasileiro, com a única diferença é que ele fala inglês, né? Ele é um cara que frita técnico, que não tem um modelo de trabalho bem definido, é um cara que queima etapas, que o ano do Botafogo só começa em abril, então o Botafogo fica levando taca no Campeonato Carioca, aí quando chega no Brasileiro tem que recuperar, porque os outros times são muito mais próximos, quer dizer, estão muito mais à frente, né, em questão de trabalho. Então ele é um cara com esses poréns, e tem uma coisa que eu queria falar, que era na questão do estilo de jogo, né, porque o Textor, ele tem essa ideia do Botafogo Way, né, que é um time que joga pra frente, que joga bonito, que na verdade é uma grande de uma balela, porque os dois treinadores que mais tiveram sucesso no Botafogo desde que o Texas chegou foi o Luiz Castro, que é um cara que consegue jogar com bola, mas era um Botafogo muito forte nas transições, e o Arthur Jorge, que manteve isso de ser um Botafogo muito forte nas transições, mas que também conseguia jogar com a posse quando era necessário. E no fim, o Botafogo Way, né, que é essa coisa que o Textor Brada, que foi a coisa que demitiu o Renato Paiva, que merecia, eu acho que não fazia muito trabalho no Botafogo, mas não é nesse ponto que eu quero tocar. Essa história do Botafogo Way, ela nada mais é que o Botafogo tem que estar ganhando, porque o Textor precisa que os jogadores que estejam no Botafogo tenham vitrine para ele poder vender e o time ser sustentável. Então, ia ter essa pressão do time estar performando o tempo inteiro, e o Rafael Guanais ia chegar para introduzir toda uma metodologia nova, não ia ter a segurança, porque a gente sabe que o Botafogo é uma máquina de fritar técnicos, então eu acho que ele acerta bastante em ficar no Mirassol. E aí outra coisa que é bom a gente falar é que a tendência, não estou cravando nada, mas é que a tendência é que o Mirassol ele regrida e brigue para não cair nesse campeonato, porque a gente sabe que é muito difícil com o orçamento do Mirassol, com o nível técnico do Mirassol, ainda mais que agora os times vão estudar muito mais do que o Guanais faz, ele manter esse nível de desempenho. Se a gente for lembrar, o Sport é campeão da Copa do Brasil em 2008, cai em 2009. O Fortaleza vai para a Libertadores em 2022, briga para não cair o campeonato quase inteiro, dá uma arrancada no final da temporada, mas é uma coisa que, assim, é 1 em 1 milhão, tanto que nesse ano foi para a Libertadores de novo, brigou para não cair e acabou sendo rebaixado. Então, a tendência dos clubes que se classificam para a Libertadores como franco-atiradores, que não são clubes tradicionais, que não são clubes dos grandes centros, é que haja uma queda de desempenho no ano anterior, até porque muitos desses clubes focam em jogar Libertadores e o Campeonato Brasileiro, as rodadas iniciais pelo menos, acabam ficando um pouco de lado, e aí depois o time tem que correr atrás e nem sempre ele consegue ter êxito nessa missão. Então a gente tem que entender que o quê? O Guanais, ele tá buscando a gratidão, né? Ele é muito grato pelo Mirassol ter colocado ele na primeira experiência de Série A, e ele decidiu não abandonar os caras, o que eu acho correto.
E agora é ver como ele vai montar esse time. O Mirassol, por mais que tenha ido para Libertadores e tenha até uma condição financeira interessante, não deve fazer loucuras no mercado. Então é ver como é que eles vão fazer, como é que vai ser questão da quantidade de pessoas do elenco, porque vai precisar de mais jogadores. E aí, o que pode ser perigoso para o Guanais é a memória curta do futebol brasileiro. A gente viu muitos treinadores fazendo os bons trabalhos com equipes de menor expressão, e aí no ano seguinte o cara não consegue repetir o trabalho e é cuspido no mercado e não consegue se inserir ali no G12, no eixo, novamente. Então o Guanás está numa aposta de que ele vai conseguir manter um trabalho regular no Mirassol, pelo menos para a próxima temporada, e caso ele queira, né, e testar o mercado, ele consiga achar. E isso é um pouco arriscado, como eu disse, o futebol brasileiro tem bastante memória curta, mas o Guanais é um cara que mostrou que tem ideias, então talvez não no Botafogo novamente, talvez não no Vasco, talvez não no Fluminense. No São Paulo, ele consiga achar emprego depois do Mirassol, assim, de primeira. Mas, por exemplo, Fortaleza ou Ceará voltando para a Série A, que são clubes que costumam apostar nesses treinadores mais emergentes, o Atlético Paranaense, o Curitiba, ele voltar para o G12 dando uma volta, assim, fazendo o caminho natural, que é você sair do time interior de São Paulo para um time em ascensão, um time mediano, e aí desse time mediano você manter o seu nível técnico e assim conseguir abrir portas no eixo, que foi assim que o Fernando Diniz fez. O Fernando Diniz ele vai muito bem no Audax, roda por clubes de interior de São Paulo, o Atlético Paranaense aposta nele, e aí pelo fato do Atlético Paranaense ter feito essa aposta, ele consegue ir para o Fluminense depois para o São Paulo, Vasco, Cruzeiro, enfim. O Fernando Diniz fez esse caminho e hoje ele é um técnico consolidado dentro desse mercado dos clubes de elite. Então, o Guanais ele faz essa aposta em se manter no Mirassol, acho muito por gratidão, e aí eu tô ansioso para ver, porque o Guanais é um cara que me agrada muito, porque ele é muito convicto no que ele gosta de futebol. Tem um jogo que é muito vivo na minha memória, que é um Vasco e Mirassol em São Januário, que tá caindo o mundo no Rio de Janeiro, muita chuva, e o Guanais, ele, cara, vou botar a bola no chão, vou tentar trabalhar, vou tentar sair desde trás, ele ganha o jogo assim, mantendo as suas ideias. É óbvio que determinado jogo, talvez ele precise ser um pouco mais cauteloso, ele precisa fazer algumas alterações, mas só dele ter convicção no que ele entende de futebol e os jogadores dele comprarem a ideia, ele é um cara que me agrada bastante enquanto treinador, e eu acho que ele vai ser um nome para mercado, assim, depois do Mirassol tranquilamente. Eu acho, inclusive, que ele tem muita cara de Atlético Paranaense, mas assim, isso é muito difícil eu projetar o que vai ser o Mirassol no ano que vem, imagino que vai ser a carreira do Guanais daqui 2 anos. Então, torço pelo sucesso dele, acho que ele acerta em recusar o Botafogo, em se manter no Mirassol, que é um projeto que ele tem mais segurança, e espero que dê tudo certo. É isso, um videozinho bem mais rápido, com pouca edição, mesmo só para repercutir o assunto. Eu quero a opinião de vocês sobre esse tipo de vídeo, né? Com menos estatística, menos análise, mais comentários, se vocês gostam, se vocês não gostam. Pedir para você se inscrever, deixar o like, deixar o seu comentário se você acha que o Guanais tinha que ter ido para o Botafogo, se ele fez certo em ficar no Mirassol, o que você achou do que eu comentei aqui, se você concorda ou discorda comigo, sempre com respeito. E é isso, compartilhe o canal, muito obrigado e até a próxima.